Ok, agora sim. Então, agora sim, pessoal, agora é para valer. Muitíssimo boa noite a todos e todas vocês, tá? Boa noite à nossa convidada Gabriela. É uma satisfação a gente estar recebendo vocês aqui hoje, ainda que seja de forma virtual, tá? Remota. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso dos Diálogos no LAI, tá? O Diálogos no LAI, para quem ainda não conhece, é um programa de extensão que é desenvolvido pelo Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Periodicamente, né, um convidado, ele apresenta a sua experiência pessoal, a sua experiência profissional, e, de alguma forma, essas experiências vão estar relacionadas às áreas de interesse que nós nos dedicamos no nosso laboratório. Então, basicamente, oriundas aí da relação entre as ciências humanas e a ciência animal, ok? Eu gostaria de lembrar que os nossos encontros virtuais, eles são abertos a qualquer pessoa interessada, a gente apenas pede que faça uma inscrição prévia, para que a gente possa enviar o link da nossa sala virtual e também para que a gente possa fazer o controle da presença, uma vez que a gente emite os certificados, né, os certificados digitais, que são disponibilizados para aqueles que participam, ok? E hoje, então, é com uma enorme satisfação que a gente recebe a nossa colega Gabriela Geraldi Mendonça. Eu não vou perder muito tempo aqui apresentando-a, tá? Porque eu sei que ela vai fazer isso durante o compartilhamento da experiência dela, mas de forma muito sucinta. A Gabriela é zootecnista, formada pela Unesp de Jaboticabal, e é mestre em nutrição e produção animal pela nossa escola, pela FMVZ USP, e atualmente ela atua no setor de novos negócios da Ouro Fino Saúde Animal. O título da apresentação da Gabriela é A Transição entre a Universidade, seja graduação ou pós-graduação, e o mercado de trabalho, o que a gente precisa saber para o mercado. Tá? Antes de eu passar definitivamente a palavra para a Gabriela, eu gostaria de trazer nossos breves recados aqui para o bom funcionamento do nosso encontro, tá? A gente, então, solicita a gentileza de deixarem seus microfones e seus vídeos, suas câmeras fechados durante a exposição, depois a gente pode abrir, tá? Solicitamos também que vocês, por favor, usem o nome e sobrenome de vocês para entrarem na nossa sala, de modo que a gente possa, então, fazer o controle da presença, como eu falava antes, tá? Para a emissão de certificados. Os certificados vão ficar disponíveis desta palestra depois do dia 10 de setembro, e eles são sempre disponibilizados no site do LAI, tá? Que é www.usp.br/LAI, L-A-E, tá? Então, acho que com esses recados, eu passo a palavra para a Gabriela aqui, desejando uma excelente palestra a ela e agradecendo imensamente, desde já, Gabriela, por você ter aceitado estar aqui conosco, que é uma satisfação muito grande, tá? Principalmente porque você cria da nossa casa, de alguma forma, tá? Imagino que você vai contar um pouquinho a tua história, mas a gente sempre fica muito contente quando a gente recebe de volta um colega que trabalhou conosco aqui. Tá bom, Gabriela? Então, por favor, fique à vontade para assumir daqui para frente. Olá! Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Certo? Falei para o Augusto hoje mais cedo, quando a gente testou a apresentação, que seria meio estranho apresentar olhando para a minha apresentação mesmo, meu PowerPoint, sem interação visual. Mas ok, gente, vamos lá, os desafios da interação online, né? Boa noite. Obrigada por todo mundo que está aí. Eu nem fiquei olhando o número de pessoas que entravam na sala, porque talvez isso me deixasse um pouco nervosa. E eu quero agradecer pelo convite, Augusto, e não poderia deixar de iniciar dizendo que eu acredito muito no propósito de programas de extensão, como é o Diálogos do LAI, justamente porque eu acredito ser essa uma oportunidade de democratização de temáticas,
uma maneira da gente transcender barreiras e muros da universidade para que a gente traga a sociedade para discutir com a gente, enfim, sobre temáticas que são do nosso interesse. Então, eu compactuo muito com esse propósito e agradeço pelo convite para estar aqui. E aí, como é que funciona, né? Então, o pessoal do LAI, falando especificamente desse projeto de extensão, o pessoal do LAI contacta alguém que seja de interesse, que supostamente tenha uma expertise para ser compartilhada, como o Augusto falou. E, basicamente, o que a gente vem fazer aqui é buzinar na orelha das pessoas. Temáticas que a gente julgue de interesse, que a gente julgue de importância, e que a gente acredita que precisam ser partilhadas para um momento de discussão. Então, basicamente, o Augusto me convidou, eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu fui orientada do Augusto, orientada de mestrado dele, ele me convidou para vir fazer parte de um diálogos, e eu disse, poxa, super bacana, topo, mas não sei sobre o que falar. E aí, Augusto me sugeriu que eu trouxesse dados da minha dissertação, enfim, compartilhasse o conteúdo que foi objetivo da minha dissertação. Eu, na verdade, com todo respeito aos dados da minha dissertação e o trabalho que eles deram para o Augusto e para todos os envolvidos, eu achei que seria um pouco maçante. Eu pensei, poxa, quem está dentro da graduação e escolhe uma linha em termos de iniciação científica ou estágio, para quem está dentro da pós-graduação, que tem os dados ali rotineiros em relação à dissertação, à tese, até mesmo pesquisadores, né, que seguem uma linha de pesquisa, estão maçantemente em cima de um único conteúdo, de uma única temática. Eu pensei, poxa, então, deixa os meus dados da dissertação para um outro momento, e aí eu vou tentar abordar e buzinar na orelha das pessoas sobre um tema que eu acho de relevância e um tema que eu acho que precisa ser mais discutido no âmbito universitário. Foi então que surgiu a minha ideia de falar um pouco sobre esse período da transição entre universidade, independente da atuação universitária, tá, gente? Graduação, pós-graduação, enfim, ou outras vertentes universitárias, para o mercado de trabalho, mais especificamente o mundo corporativo, e falar um pouco sobre insights que eu acho que são importantes para esse momento de transição que muitas vezes é turbulento. Eu passei por isso, senti necessidade de falar sobre naquele momento e converso muito com pessoas ainda sobre essa temática. Então, a minha apresentação já está feita, o Augusto já me introduziu e, mais uma vez, eu agradeço o pessoal do LAI pelo convite. Bom, basicamente, o que eu preparei para hoje, gente? Então, eu iniciei introduzindo a escolha do meu tema, já dizendo que, para mim, ele é de grande relevância e dizendo a importância, do meu ponto de vista, a importância da gente discutir esse momento de transição entre universidade e carreira corporativa. Aí eu vou, como o Augusto mesmo disse, eu trago alguns passos, assim, da minha curta jornada até agora, e junto com eles eu trago alguns insights que eu acho importante para que a gente saiba, enfim, para que a gente fique antenado para esse momento de transição. Aí, depois disso, eu inicio um bloco trazendo o que eu acho importante para a gente saber nesse momento. E aí, já de antemão, eu preciso dizer que corro o risco de decepcioná-los, porque quem está falando sobre esse tema é uma pessoa que há pouco passou por esse período de transição da universidade para o mercado e que tem uma experiência corporativa bem curta. Então, quem é que está falando sobre ele? Eu optei por essa temática e espero não decepcioná-los, espero que a gente consiga gerar insights para conversar e para, efetivamente, no final, interagir sobre esse tema. Então, eu até treinei a minha apresentação e vou tentar ser breve para que a gente tenha esse espaço de interação, gente. Ok, vamos lá. Então, como eu disse, começando com um pouco pela minha história, falando sobre o momento da escolha do meu curso universitário, enfim, da minha graduação. Como o Augusto mesmo disse, eu sou zootecnista, sou graduada pela Unesp de Jabuticabal, ingressei na universidade quando eu tinha 16 anos, e
E naquele momento me surpreendeu a quantidade de pessoas que me questionavam sobre a minha idade. Então, se eu não achava que eu estava muito nova para, enfim, fazer uma escolha, se eu não achava que eu precisava dar mais tempo. E, assim, efetivamente, o que eu pensava naquele momento e que eu penso ainda, gente, qual é a diferença, assim, se eu tinha 16, 17, 18, 19 anos? Pelas últimas notícias que eu li, acho que a média de ingresso nas universidades públicas é de 18 anos atualmente. Mas, efetivamente, qual é a importância dessa idade? Acho que a gente coloca muito peso nessa escolha e na idade que a gente tem, justamente porque a gente tem a ilusão de que nesse momento a gente vai ter uma certeza. E aí eu trago meu primeiro ponto aqui, que na realidade o que a gente tem quando a gente escolhe um curso universitário são ideias, são premissas, são exemplos de pessoas que estão próximas, enfim, e fizeram escolhas semelhantes, mas a gente não tem certeza. A gente inicia a trajetória e começa a subir essa escadinha aí sem que o avião esteja pronto. Então, não tenhamos a ilusão de que a gente, ao terminar essa escada, que, enfim, fazendo paralelo aí com o caminho universitário, que a gente vai ter uma aeronave para adentrar a gente. Então, talvez... por que eu estou falando tudo isso? Porque com as primeiras dificuldades que a gente vai se deparar no momento em que a gente começar essa transição para o mercado, essas primeiras dificuldades vão fazer a gente questionar a nossa escolha lá de trás, a nossa escolha profissional, seja no momento da entrada da graduação ou da pós-graduação que você decidiu fazer. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer, assim, que eu faço questão de trazer aqui, é uma desmistificação em relação à escolha profissional e às dificuldades que o mercado vai impor. Gente, a dificuldade de ingresso no mercado, ela é só mais uma. Então, a gente vai passar pela dificuldade de manutenção no mercado, naquela determinada área de atuação que você escolheu, uma dificuldade de ascensão naquela área, enfim, com as expertises que você tem e quer atingir, e a amplitude que você quer que seu trabalho alcance. Então, a gente precisa desmistificar, isso não tem relação com a escolha da nossa profissão. E aí, eu fiquei pensando, né, enquanto eu elaborava esse conteúdo, que as pessoas podem imaginar, poxa, mas existem profissões que apresentam oportunidades de uma forma mais vasta. E perceba, gente, aqui eu estou falando de dificuldades que o mercado impõe, e não de número de oportunidades, tá bom? Sem dúvidas nenhuma. Se a gente for num quadro comparativo, se é que isso é possível, algumas profissões, sim, elas proporcionam maior número de oportunidades. Mas em termos de dificuldade, ela vai ser para todo mundo. Então, não é o momento de transição para o mercado não é momento de começar a se questionar sobre a sua escolha profissional. E aí, eu tento trazer alguns exemplos que, para mim, foram tangíveis e pode ser que ajudem. Quando eu estava pensando nesse paralelo entre a escolha da profissão, oportunidades versus dificuldades. Então, eu já escutei de muita gente sobre o número de oportunidades e a forma como seria mais simples a entrada no mercado para médicos, para profissionais da medicina. Então, ou seja, as oportunidades são mais vastas porque se requer mais número de profissionais nesse sentido. Eu estava pensando, poxa, bacana, mas quando é que alunos do último período de graduação se imaginaram serem convocados a atuar por conta de uma pandemia? Isso aconteceu em 2020, isso é um fato recente. Então, aqui só para mais uma vez reforçar que a gente está falando de dificuldades e não de número de oportunidades. Tá bom? Passando pela questão da experiência internacional, então, no final do meu período de graduação, eu tive a oportunidade de morar fora, então eu morei na Austrália por 8 meses, e esse é o desejo de muita gente, né? Então, independente do momento em que isso acontece, gente, eu vivenciei isso e aposto que muita gente aqui já se deparou com essa situação de um aluno retornar da sua experiência internacional se achando a última bolacha do pacote. E aí eu já havia avisado o Augusto que aqui eu tentaria atingir um nível, gente, de menos formalidade e
e trazer real mesmo sobre o que eu penso. Então, a grande verdade é essa, que a gente volta se achando muito importante da nossa experiência internacional. O que eu penso sobre isso? É de grande relevância, é um plus, sim, para a história que a gente está construindo, para o que a gente quer contar. Mas, segundo ponto, gente, que precisa ser desmistificado nesse momento de transição para o mercado de trabalho. A gente precisa desvincular o que são as informações que a gente acha bonito, que a gente acha bacana colocar lá no nosso currículo, em relação ao que a gente, de fato, é no dia a dia. Gabriela, um exemplo mais tangível sobre isso. Gente, é muito legal você colocar sobre você poder escrever, enfim, explorar na sua carta corporativa, né, que é um currículo, nada mais é do que uma carta corporativa. É muito legal você explorar sobre uma experiência em relação a uma língua que você tenha domínio, uma língua que seja diferente da sua língua mãe. Bacana. Mas como é que você consegue, de fato, extrair, independente do seu nível de proficiência em relação a essa língua, como é que você consegue extrair, de fato, valor desse seu aprendizado, fruto dessa sua experiência internacional, ou fruto de cursos, enfim? Como é que você consegue extrair, de fato, disso um plus e a geração de valor para o dia a dia na atuação que você exerce, enfim, para a sua atuação profissional, já que a gente está falando aqui sobre mercado? Essa é uma pergunta importante. Então, gente, é só para ficar esse insight, que é muito legal o que a gente organiza em formato de currículo, mas a gente precisa, de fato, transparecer, a gente precisa demonstrar tudo aquilo que nos apresenta em um currículo. Outro ponto importante, que é muito comum, é a gente vender a experiência internacional como uma oportunidade de lidar com outras culturas, como uma oportunidade de convívio. Isso é excelente, é bacana, é excepcional, não tem o que discutir. Mas a grande realidade, gente, que independente das experiências que você teve, que te proporcionaram essa chance de convívio, de respeitar e conviver com outras culturas e outras opiniões, a grande realidade é que você precisa demonstrar no seu dia a dia a sua forma colaborativa de ser e como esse seu perfil se encaixa no departamento onde você está inserido e na empresa onde você está inserido. Então, super bacana que a gente tenha tido a oportunidade de outros tipos de convívio, mas como que isso se converte na prática para o dia a dia da sua atuação no mercado. Ok, então, passando após o meu período internacional, então, que é um breve período de intercâmbio, eu me formei. Foi um período difícil, porque, como eu disse para vocês no início, eu tinha muitas dúvidas e me questionei, poxa, ninguém vai falar sobre a dificuldade desse período de transição, né, da universidade para o mercado? Mas beleza, ninguém fala, a gente realmente precisa ir atrás e precisa descobrir. Bacana. A minha primeira experiência foi no Instituto de Zootecnia. Então, eu fui bolsista de apoio técnico lá. E essa oportunidade surgiu justamente porque eu estava conectada com pessoas que me conectaram a quem estava ofertando aquela oportunidade. Então, aqui já gera-se mais um insight. As oportunidades, pode parecer óbvio, pode parecer um clichê, mas as oportunidades, elas não vão bater na sua porta, né? Então, você precisa estar conectado com pessoas que te proporcionem a construção dessa rede para que você fique sabendo dessas oportunidades, para que você possa estar inserido. E foi assim que surgiu a minha primeira experiência. Interessante dizer que essa experiência, ela trouxe o convívio com, no caso, eram pesquisadores, né, porque era um âmbito acadêmico ainda. Então, ela trouxe convívio com pesquisadores, com pessoas, com projetos e com ideais que eu não tinha tangenciado ainda durante o meu período universitário. Então, só para relembrar, a gente volta, né? Começo, ele é começo. Parece óbvio, mas muitas vezes não é. Começo, ele é começo, ele não vai ser ideal. Ele não vai necessariamente reproduzir aquele ambiente que você estava acostumado dentro da universidade, em termos de
pessoas semelhantes que você vai lidar, temáticas semelhantes, tarefas semelhantes, não. Muito provavelmente, aliás, será o contrário. E foi o que aconteceu comigo. E aí, eu acho legal fazer a chave de conexão disso para como você pode explorar essa diferença. Então, primeiro, encarando que realmente é um começo e que a gente vai precisar desenvolver outras skills, outras habilidades para você lidar com aquilo que está sendo diferente, para lidar com o seu começo. E eu achei interessante até essa foto do Fusca, porque alguns slides atrás eu falei sobre subir a escadinha, né, para uma aeronave estar pronta. A gente ter essa ilusão. E muitas vezes a gente percebe que não é aquela aeronave. Então a gente volta, recalcula e, enfim, encontra outras maneiras de conseguir seguir em frente. E aí fazer uma conexão dessa minha primeira experiência com a oportunidade do mestrado. Nesse local onde eu atuava, no Instituto de Zootecnia, como eu disse, eu conheci novas pessoas, enfim, novas oportunidades, e conheci uma pesquisadora que tinha acabado de aprovar um projeto no qual eu poderia me incluir. Então, eu me identificava com aquele propósito daquele projeto, identificava com as atribuições relacionadas àquele projeto, e achei que iria me inserir de uma forma bacana naquele contexto. Optei por fazer o meu mestrado. E aí, outro insight bacana em relação a isso, é que nesse momento, eu consegui gerar uma conexão com um pesquisador que eu conheci, que era o Augusto Gameiro, que eu conheci, como você conheceu, Gabriela, em uma oportunidade, enfim, buscando oportunidades depois de me graduar. Conheci um curso de pós-graduação, em que o Augusto atuava dentro da USP. Fui ser aluna dele nos moldes especiais, então eu não tinha ingressado naquele programa de mestrado, mas eu estava como aluna especial, então já era um modelo alternativo frente ao modelo de ter ingressado no programa de pós-graduação. Então, conheci o Augusto dessa forma, nesses moldes, e no momento em que surgiu a oportunidade desse projeto de mestrado, eu conectei isso com a expertise e as linhas de pesquisa do Augusto. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? É que o modelo tradicional, ele existe para ser seguido e não há nada de mais nisso. Mas a gente precisa colocar um pouco também de criatividade, às vezes, para que as coisas aconteçam e para que a gente monte esses modelos alternativos. Então, por exemplo, eu desenvolvi o meu projeto de pesquisa em uma instituição, e eu ia para outra instituição, que no caso era a USP, onde estava o meu orientador, onde estavam acontecendo as disciplinas das quais eu precisava participar. Então, foram dois universos que se uniram, então, gerando conexão, gerando um modelo alternativo para o meu período de mestrado. E vocês, com certeza, mais do que eu, sabem sobre N outras oportunidades que existem nesse sentido. Por exemplo, quando a gente une uma empresa fomentando um projeto de pesquisa. Então, já é uma nova oportunidade para que você não esteja só no âmbito acadêmico, mas para que você esteja conectado com outras pessoas. Então, eu acho que esses são os insights dessas duas experiências pelas quais eu passei. Efetivamente, gente, então, chegando aí perto do gol, para falar da inserção no mundo corporativo, né, que é, de fato, o tema, eu não tenho outra forma de dizer isso, senão, gente, o mercado corporativo, né, o mundo corporativo, a atuação corporativa, porque trabalho é tudo, é o que a gente faz dentro da academia, é o que a gente faz em qualquer âmbito, mas a atuação no meio corporativo, a gente precisa entender que ela é uma escolha, ela não é uma consequência. E isso pode parecer muito óbvio, mas, assim, as oportunidades, elas, já disse aí atrás, mas as oportunidades, elas não vão bater na sua porta. E como uma escolha, a ida para o mercado corporativo, a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão de outras coisas. O que eu quero dizer com isso, gente? Não vejam como uma crítica da minha parte, mas essa questão de, poxa, estou buscando a resposta sobre determinada vaga,
relacionado ao meio corporativo. Mas se isso não der certo, eu vou partir para outra oportunidade aqui dentro do meio acadêmico. Como eu disse lá no início, é um momento de democratização da temática, então eu só estou dando a minha opinião e a gente vai ter a oportunidade de interação. Mas a minha opinião é que a gente precisa escolher, e se a gente escolher o mundo corporativo, a gente precisa lidar com esses espinhos desse momento da transição, a gente precisa lidar com as consequências disso. Então, as consequências, gente, inúmeros currículos enviados sem nenhum tipo de feedback, sem nenhum tipo de retorno. Consequências, inúmeras portas que se fecham. De repente não é o seu perfil, de repente não é o momento da empresa, as coisas precisam se casar, né? Mas o fato é, a gente precisa fazer uma escolha. E no meu caso, essa foi uma escolha, no momento em que eu estava finalizando o meu mestrado, a entrada, o ingresso no mundo corporativo foi uma escolha. E eu tinha, na verdade, baixas expectativas naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que poderia demorar. Então, eu estava abrindo mão da possibilidade de um doutorado ou de outras possibilidades para aguardar os retornos que eu poderia ter a partir dessa escolha do mundo corporativo. E as minhas expectativas, eu fui tentando balizá-las, e tendo feito a minha escolha, eu passei a me conectar com pessoas que eu já tinha interação. Tinha interação como? De todo o período que eu tinha caminhado até então. Então, pessoal da universidade, as pessoas que a gente conhece em eventos, em congressos, em mil outras oportunidades, até mesmo oportunidades, festas e etc., tudo que está envolvido ali no meio universitário. Passei a me conectar com essas pessoas e demonstrar efetivamente a busca pela qual eu estava passando. Então, gente, as pessoas, honestamente, ninguém vai parar para querer te perguntar, para saber se você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou não. É você que precisa deixar isso de forma clara e explícita. Outro ponto para esse momento, que eu penso que eu vivi muito e hoje eu faria diferente, muitas vezes a gente se sente tímido, né, nesse momento, a gente não sabe exatamente como se portar diante dessa situação, da busca, de explicitar a necessidade por um trabalho. Gente, a grande real é que as pessoas não estão preocupadas da maneira como serão abordadas. Óbvio, dentro de um bom senso. Mas, assim, o que a gente precisa realmente é falar sobre isso, falar sobre a nossa necessidade e abordar as pessoas. Outro ponto, gente, que parece também óbvio, é que o mercado ele não vai esperar. Então, de repente, você está numa busca, você está acessando as pessoas, acessando as oportunidades, as coisas não aparecem, enfim, não é o momento, bacana, mas de repente as coisas aparecem. E nesse momento a gente precisa estar pronto. Então, gente, não dá para esperar, assim, alguém te contactar para você organizar seu currículo. Não dá para esperar alguém te contactar para você ir buscar ler sobre determinada expertise, determinada área. Não, gente, o momento em que você é contactado, o momento em que você é requisitado, não sei se eu posso usar essa palavra, é o momento em que você tem que estar posicionado e pronto. Falando um pouco mais, a gente pode, enfim, ter essa interação no final sobre esse meu início no meio corporativo. Então, eu já tinha feito a minha escolha, como eu disse para vocês. Eu soube dessa oportunidade, enfim, é o mesmo cargo que eu atuo de 2 anos e meio para cá. Eu soube dessa oportunidade dentro da Ouro Fino, por meio de uma pessoa que conhecia pessoas lá dentro. Eu não estou falando isso por causa de contatos, de indicação, tá, gente? É óbvio que isso é muito importante, mas eu estou falando disso pelo simples fato da gente precisar ficar sabendo das oportunidades. Antes de qualquer tipo de indicação, a gente precisa ficar sabendo das oportunidades. E a gente só fica sabendo se a gente fuça, se a gente escarafuncha, ou se alguém nos diz, se alguém lembra da gente e nos diz. E foi o que aconteceu na época. Então, foi um processo seletivo. A gente pode falar mais sobre ele depois, mas o grande fato é que você traz uma mochila, né, uma bagagem de tudo aquilo que você passou, e é interessante que você acha que tudo aquilo vai ser extremamente útil. E
mas a grande realidade é que um novo universo se abre, então você reseta determinadas áreas do que você aprendeu, da maneira como você lidava, da maneira como você se comportava, e você passa a aprender em uma nova escola, que é o mundo corporativo. Está passando por muitas mudanças, a maneira da gestão das corporações tem passado por muitas mudanças, a gente já não fala mais daquele modelo tradicional, mas o fato é, a partir do momento em que você está dentro dessa experiência, aí você é exposto a um novo universo e você é exposto às necessidades dele, de aprender com ele. Bom, então tá. Então, passei brevemente pelas minhas experiências, o que eu achava importante, de insights em relação a essas experiências, e aí eu trago aqui agora uns outros pontos que eu tenho visto bastante nas discussões que tangem aí o mercado corporativo, enfim, que eu acho que é importante deixar como insight para as pessoas, para que a gente possa refletir e discutir. Vamos lá, gente. Então, eu falei sobre essa questão de trazer a bagagem, né? Mas o que na verdade, é trazer bagagem? Eu, Gabriela, enxergo como as conexões que você fez durante o seu caminho, a sua trajetória. É óbvio que as oportunidades técnicas que você teve nos seus estágios, tudo aquilo que você aprendeu tecnicamente, te tornou um profissional melhor, isso conta muito. Mas isso está disponível por outros meios. O que eu quero dizer, a gente consegue aprender lendo, estudando, buscando literaturas e conteúdos. Agora, o que a gente precisa, de fato, conseguir extrair das nossas experiências são as conexões. São elas que vão linkar a gente com a tão sonhada oportunidade que a gente quer no mercado. E mais do que isso, gente, as oportunidades às vezes não são pra gente, né? Então, quem nunca passou por uma experiência que não era exatamente aquilo que você queria, seja dentro da academia ou no mercado, mas o mais importante é você conseguir se manter conectado com as pessoas que estiveram no seu caminho, você permanecer com as portas abertas. E isso vai muito dos seus valores, enfim, do que você acredita, mas a minha dica e o que eu acredito realmente é que, independente do que tenha acontecido, quando uma experiência não é para você, o mais importante que você pode e deve extrair disso são as conexões que foram geradas. E aqui, gente, eu até coloquei um linkzinho para não esquecer de falar sobre isso, que é a questão do LinkedIn. Honestamente, gente, eu não aceito que as pessoas não tenham LinkedIn hoje em dia, ou não tenham um perfil atualizado no LinkedIn. Aí a gente pode dizer, poxa, mas ele tem um foco mais corporativo. Não, ele é uma plataforma de uso profissional, ele não tem necessariamente um enfoque, embora a gente veja mais, mas necessariamente um enfoque corporativo. As pessoas estão ali para se conectarem, para, enfim, porventura, você conhecer alguém, conhecer uma oportunidade, se linkar a essa pessoa. Então, por favor, gente, essa plataforma, ela precisa estar atualizada, independente de outras plataformas que existam, no mundo acadêmico, por exemplo, o Lattes, enfim, ele tem que estar atualizado também, bacana, mas para que a gente gere conexões de forma rápida, o LinkedIn, gente. Sobre estar inserido em contextos. Eu acho interessante pontuar aqui que no momento da transição, quando a gente chega em um mundo corporativo, é tudo tão diferente, tanta coisa para aprender. Mas o fato é que a gente não pode se dar o luxo de demorar muito para aprender. A gente tem que ter, gente, noção de onde a gente está inserido. Então, dentro do contexto da sua profissão, dentro do contexto da macro área em que você está inserido, vou citar um exemplo aqui hipotético da nutrição animal, dentro da nutrição animal, onde é que você está inserido, sei lá, foco em nutrição de monogástricos, whatever. Você precisa ter noção de como a cadeia funciona de uma forma geral e como você, profissional, está inserido nela. Digo, como a sua atuação vai impactar nessa cadeia, né, nessa atuação micro, e como isso se comporta. Indo um pouco mais além, gente, mercado.
A gente precisa desmistificar que mercado é só número e que isso é foco específico de determinadas atuações. Todo mundo precisa entender sobre mercado, você precisa entender como a sua atuação, o seu departamento, a sua empresa estão inseridos dentro de um mercado. Não pode, a gente não pode se dar o luxo de estar caindo do caminhão por muito tempo quando você chega em uma realidade corporativa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é bonito, gente, a gente entender um pouco sobre como a gente está inserida, a gente entender um pouco sobre o mercado. Não, é porque a gente precisa, se a gente não conseguir, não for capaz de fazer esse tipo de conexão, é difícil a gente conseguir evoluir ali dentro. Então, a gente vai ficar sempre na mesmice, sempre desempenhando papéis, talvez repetitivos, sem ter noção do macro. É óbvio que tudo isso, gente, não tem. Mas, assim, se a gente tiver a noção de que a gente precisa ter essa noção de inserção de contexto, já ajuda e muito. Bom, mais do que eu acho importante. Acho muito legal que a gente fale, que a gente saiba a respeito das possibilidades de modelos de trabalho, modelos de negócio que vêm revolucionando, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas que vem modificando e incomodando os meios tradicionais, os meios corporativos tradicionais. Gabriela, o que você quer dizer com isso? Um exemplo muito prático, gente, o que vocês acham que as startups são? As startups, elas surgiram, óbvio que esse tema renderia muito tempo de conversa, daria para fazer um diálogo só sobre isso, mas, basicamente, é uma única pessoa com uma expertise específica que se une a outras pessoas que têm skills diferentes, né, então habilidades diferentes, elas estão focadas em resolver, em solucionar um determinado tipo de problema, e elas têm se infiltrado, da forma positiva de se dizer, se infiltrado nas corporações, porque elas vêm para resolver problemas pontuais, estou falando de uma forma muito simplista aqui, tá, gente? Mas elas vêm para resolver problemas de uma forma pontual, e tem, inclusive, demonstrado, gente, como os modelos de inovação aberta podem funcionar tão bem em corporações. Isso aqui, gente, eu estou falando independente da área que a gente está atuando, tá? Seja ela saúde animal, que é o meu caso, agronegócio, ou qualquer outro tipo de atuação. Então, nos modelos econômicos, nas empresas com foco econômico, com foco tecnológico, independente da área. Os modelos de negócio, eles têm se... modelos de negócio e de trabalho, né? Eles têm se diversificado, ampliado, e a maneira como as pessoas se conectam com as expertises, ela tem mudado. Então, é interessante que a gente esteja de olho nisso. Poxa, de repente, você não tem um perfil para ter uma startup, para trabalhar em uma startup, ou que seja. Independente disso, gente. Aliás, eu acho muito difícil que em um futuro aí de 10 anos, a gente não tem uma experiência dentro de uma startup, tá? Tamanha a proporção que isso está tomando. Mas, voltando ao meu raciocínio, independente de você querer ou não atuar nesses tipos de modelo alternativos e diversos de trabalho, a gente precisa saber que eles existem, e a gente precisa saber que eles vão impactar as corporações e, por consequência, vão impactar a maneira como você atua dentro das corporações. Além disso, o famoso clichê de solução de problemas, gente, ele é super real e óbvio que a gente pode falar, isso não é só no mundo corporativo, né? Isso é em toda atuação, mas já que o nosso foco aqui é falar sobre mercado de trabalho, a solução de problemas, gente, ela está entre as top 5 características que você precisa não só ter, mas desempenhar rotineiramente no seu dia a dia. Então, é bacana toda aquela experiência técnica que você traz, toda aquela bagagem, mas, no final das contas, a gente precisa saber se os problemas dentro das corporações, dentro das redes em que você está inserido na sua empresa, se os problemas foram solucionados e como você ajudou na solução desses problemas.
Por fim, gente, sobre o que eu acho importante, eu falei bastante, e corro o risco até de ser repetitiva aqui, mas eu falei muito sobre conexões, sobre estar conectado com as pessoas e tal, e eu acho de grande importância que dentro da nossa, não só da nossa área de atuação, mas, enfim, diversas áreas de importância para a gente, mas especificamente sobre a nossa área de atuação, eu acho essencial que a gente saiba sempre quem seguir, porque a gente está conectado por meio de muitas redes, isso gera um excesso de conteúdo muito grande, isso gera ansiedade nas pessoas, e essa fase dessa transição, né, universitária para o mercado, ela tende a gerar ansiedade, obviamente. Então, assim, a gente não precisa estar conectado, a gente não precisa estar conectado a todo tipo de conteúdo. A gente pode estar conectado a conteúdos de pessoas de relevância dentro do seu meio. Basicamente, é saber quem seguir, gente. É saber onde buscar determinadas temáticas, opiniões, para que você construa a sua própria. E aqui eu estou falando sobre opiniões e tendências, né? Mas a gente pode expandir isso para várias outras abas. Então, poxa, se a gente está falando de economia dentro do agronegócio, ainda que essa não seja a sua temática de atuação corporativa. Ah, mas se eu precisar formular uma opinião, se eu precisar entender uma tendência, quem é que eu vou seguir aqui dentro desse pool de gente falando um monte de coisa sempre? Então, a gente precisa saber quem são as pessoas de relevância inseridas no nosso meio, na minha opinião, tá? Eu tenho visto e pensado muito sobre os perfis de convivência e a questão da administração de conflitos. Aqui eu volto, a mesma coisa ali atrás, quando a gente falou sobre solução de problemas, é óbvio que a questão da convivência e conflito é para todos os âmbitos em que a gente vai viver. Mas, especialmente nos ambientes corporativos, eu tenho enxergado muito uma tendência de necessidade de perfis colaborativos. Então, uma questão de departamentos dentro de uma empresa, óbvio que eles vão existir, mas a tendência é que as empresas tenham menos departamentos e passem a atuar mais como time. Óbvio que isso vem por uma questão de mudança cultural, é óbvio que isso tem total relação com o estilo de gestão da empresa, mas, de uma forma geral, tem se falado muito e discutido sobre a importância de se criar ambientes colaborativos. E eu acho legal essa palavra empatia, gente, embora ela seja uma palavrinha meio da moda e tal, eu trago ela não é porque ela é bonita, não. Mas eu acho interessante a gente refletir sobre ela, porque o cerne dessa palavra nos coloca diante de uma situação, né? Então, a gente se colocar no lugar do outro para tentar, com uma escutativa, compreender o que ele está dizendo, trazer essa opinião para o seu âmbito ali de trabalho, proporcionar um ambiente colaborativo e, a partir daquilo, isso resultar em uma solução de problemas. Então, percebam como as coisas estão conectadas, né? E essa tendência de mudança de perfil de gestão e etc. nas empresas, ela tem sido justamente por causa disso, porque cria-se, enxerga-se, na verdade, a necessidade de que os ambientes sejam mais propícios para que as pessoas consigam respirar e trabalhar e solucionar seus problemas do dia a dia. Ou melhor, os problemas da corporação, né? E eu achei bastante interessante, gente. Na semana passada, eu assisti um webinar sobre inovação, enfim, e uma líder de inovação, a Letícia Setembro, uma líder de inovação da Embraer, ela comentou sobre isso, quando foi questionada sobre as principais características para um líder, né, de inovação, ela comentou sobre empatia. Eu achei legal trazer essa informação, porque é uma pessoa que eu sigo, por exemplo. Por fim, gente, acho que é por fim, não lembro se eu estou terminando, mas enfim, sobre seguir pessoas, achei interessante compartilhar com vocês essa matéria. Foi publicada agora em julho, no Valor Econômico, pela Betânia Tanuri. Ela
gente, a Cerce fala muito sobre cultura empresarial, fala sobre esse desafio da transição para o mercado. E achei muito interessante essa frase que ela traz no texto dela, né? Que nós precisamos individualmente, no nosso espaço de ação e de responsabilidade, ter profundidade de análise, agilidade, colaboração, accountability, que é um termo que tem sido muito usado nas corporações. Precisamos de uma estruturação responsável e flexibilidade para pivotar sempre que necessário. O que isso tem relação, gente, com toda a minha fala? São as necessidades que o mercado tem exigido e a gente precisa estar conectado a elas. Por fim, agora eu juro que eu estou terminando mesmo, essa é uma linha do tempo do novo. Não é um exemplo, não é uma ideia que surgiu da Gabriela, tá? Surgiu, na verdade, da Tami Marcato, que é uma pessoa que eu também sigo, por ser líder de inovação. Ela é líder de inovação e transformação digital na KPMG. E eu construí o slide, mas a ideia central é dela, e eu queria trazer isso para encerrar minha fala, que numa linha do tempo, os espaços entre inovações e transformações que incomodavam a sociedade e as corporações, esses espaços era muito grande, né, nas décadas anteriores. E agora, de forma mais recente, nas últimas décadas, esse espaço vem diminuindo. O que isso quer dizer, gente? Que aí as tecnologias, as informações, enfim, as transformações e as inovações que a gente vai sendo submetido acontecem cada vez mais rápido. Isso não é para deixar ninguém ansioso, isso é só para a gente ter noção de que a gente vai ser exigido nesse sentido. E daí vem a importância da gente conseguir se adaptar, aprender rápido e estar conectado com quem sempre sabe mais do que você sobre determinado tema, para que a gente possa conseguir ter uma rede de contatos e aproveitar sobre essas necessidades que a gente vai precisar para o mercado. É isso, gente. Eu precisava compartilhar sobre esse tema que, para mim, é de importância. Como eu falei sobre seguir pessoas, o Tejon é uma pessoa que para mim, tem grande importância dentro do conteúdo do agro, enfim, outras coisas que ele sempre traz. Ele tem uma frase que é foco nas batatas. Quem nunca escutou e tiver curiosidade, dê uma olhada nisso. Mas a gente precisa ter foco nesse período que não é fácil. É chato, mas a gente vai ter que passar por ele e acredito que, de forma racional, a gente consegue driblar essa situação, essa transição, tá, para o mercado. E, por fim, eu deixo aí o QR Code para a gente se conectar pelo LinkedIn e estou super disposta para conversar sempre que precisarem. Augusto, como você já poderia imaginar, excedi meu tempo. Imagina, Gabriela, foi ótimo, ficou super dentro do tempo aí, fica tranquila, tá? Muitíssimo obrigado. Posso parar de partilhar ou eu deixo aqui a apresentação? Eu acho que pode tirar, porque daí a gente consegue se enxergar melhor, né? Então, muitíssimo obrigado, Gabriela, por compartilhar a tua experiência, por ter preparado a tua apresentação e pela tua sinceridade, né? Isso é uma coisa muito importante, você realmente trouxe seu ponto de vista mais íntimo, digamos assim, né? Bem interno, isso é muito importante, eu acho que falta muito hoje em dia, né? As pessoas se abrirem mais e você foi muito aberto aqui com a gente, e certamente isso vai enriquecer bastante as nossas reflexões, as reflexões pessoais de todos e etc. Mas sem maiores delongas, eu fui anotando aqui, eu tenho vários comentários e perguntas, mas obviamente eu vou dar prioridade aos colegas que se manifestaram, tá? Então eu vou tentar seguir aqui no chat, pessoal, se vocês quiserem colocar as perguntas de vocês no chat, já tem várias, vou fazer algumas, quem preferir fazer oralmente, eu só peço que se inscrevam no chat, eu quero fazer uma pergunta, e daí eu chamo na ordem, tá? Daí passo a palavra e vocês fazem oralmente aí. Mas eu tenho uma primeira que é do professor Mark Batista, ele está em Boston, nos Estados Unidos, tá? Então, uma participação aí internacional. Ele pergunta, de alguma forma você já falou um pouco do que ele perguntou, tá? Mas eu acho que sempre há espaço para ir para esse assunto. Então, Gabriela, quais são as qualidades que você acredita que o mercado de trabalho mais valorizam
e quais as influências dos seus relacionamentos? As qualidades que o mercado de trabalho mais valoriza nas pessoas. Basicamente isso. Marque. Bom, obrigada. Eu acho chiquérrimo, né, quando eu assisto os webinars e as lives, que as pessoas agradecem pelas perguntas, então obrigada pela pergunta. E, bom, a qualidade principal para mim é a capacidade da atuação colaborativa, o famoso conviver em grupo, e atuar em grupo, e trabalhar em grupo. Se eu pudesse destacar uma única, eu diria essa. E essa questão da influência dos relacionamentos é total, e eu até disse, né, que corri o risco de ser repetitiva, porque eu acho que basicamente são as relações que a gente constrói no meio durante a trajetória que vão justificar muitas das oportunidades que surgem. Tá certo. Nesse sentido, Gabriela, eu já queria fazer alguns comentários que eu fui anotando, né? Você fala muito dos soft skills, tá? Dos soft skills. Eu não sei se essa expressão ela é de conhecimento amplo para todos que estão nos assistindo, tá? Principalmente os que ainda estão no ambiente, os mais novos que estão no ambiente muito acadêmico ainda. Você poderia rapidinho falar para nós o que você entende por soft skills? Ai, bom, Augusto, vamos lá, aquilo que sutilmente, gente, vai permitir que a gente, dia a dia, consiga exercer nosso trabalho, conviver e sobreviver diante das nossas relações profissionais e conseguir demonstrar, de fato, o nosso trabalho, enfim, a nossa capacidade técnica. Então, trocando em miúdos, eu falaria sobre empatia, de novo, correndo o risco de ser repetitiva, a possibilidade, a capacidade de lidar em grupo e resultar em solução de problema em grupo, e a empatia, né, que eu trouxe, a gente poderia fazer várias derivações da empatia, mas eu me restringo a ela só para não alongar muito a resposta. Respondi? Sim, respondeu, porque eu particularmente acho esse tema muito importante, inclusive eu tomei a liberdade, eu coloquei no chat o título de um estudo, tá, que foi lançado, um estudo grande, muito bem feito, foi lançado pela revista The Economist, tem uns 2 anos, tá, coloquei no chat, chama Fostering Exploration and Excellence in the 21st Century Schools. Então, eles pesquisaram como que as escolas estavam preparando os alunos e pesquisaram o mundo corporativo, ou seja, os executivos, tá, para ver se o que os executivos demandam, ou seja, o que as empresas demandam, está alinhado com o que a gente está ensinando nas escolas, tá? E essa distinção entre o soft skill e o hard skill, ela é central no resultado desse estudo. Eu coloquei o título ali, se alguém tiver interesse, esse estudo é público, as pessoas conseguem baixar, tá? Então, essa distinção de soft skill e hard skill é muito importante. O hard skill é aquele conhecimento técnico, né, que tem nos livros, que nos ensinam nas universidades, e o soft skill é isso que a Gabriela falou, a questão da empatia, facilidade de relacionamento, a questão de resolver problemas, tá, de trabalhar em grupo, de conseguir se relacionar bem com as pessoas, ou seja, tudo isso que nem sempre a escola formal nos ensina. Então, o grande resultado desse estudo, e isso é um dilema hoje em dia, é que o que muitas vezes o mundo educacional está preparando não é exatamente o que o mundo lá fora está precisando. A gente ainda tem muito enfoque no hard skill, na técnica, tá? E pouco no soft skill, que de fato o soft skill é mais difícil de ser trabalhado, de ser ensinado, que é uma questão muito pessoal, muito íntima das pessoas. Então, me parece que aqui a gente tem um desafio grande, você deixou muito clara a importância dos soft skills, tá? Então, eu queria reforçar isso, porque isso é uma coisa que eu me preocupo como educador, né, quando eu observo esses profissionais, né, que estão ali migrando do final da graduação, e mesmo que já fizeram mestrado, doutorado, estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes eu sinto muita falta dessas soft skills nas pessoas, tá? Uma dificuldade de empatia, uma dificuldade de trabalhar em grupo, uma dificuldade de proatividade, de ir atrás, né? Muitas vezes fico esperando as coisas chegarem. Então, eu me preocupo muito com isso e fico contente, né, de ver que o caminho é esse, é realmente a gente trabalhar, né, gente, que eu digo, cada um trabalhar mais
essa questão das soft skills, do relacionamento, da empatia, do lado humano, vamos chamar assim, para simplificar isso tudo. Soft skills, a gente podia falar isso, é capacidade, né, uma habilidade, uma atitude, como os educadores gostam de falar, uma atitude de bem se relacionar com os outros, seja dos níveis superiores, dos níveis inferiores, enfim. Então, é muito interessante que você traz isso, que é muito alinhado com esse estudo aí que eu estou mencionando, tá? E que também tem a ver com a pergunta do Mark, ok? Então, muito obrigado pela resposta. Eu vou seguir com as outras. Tem uma do Robert Guaracim, tá? Essa já é bem mais objetiva e é sobre o processo seletivo na Ourofino. Se você puder falar um pouquinho como é que as portas de entrada pela Ourofino, trainee, enfim, se você puder falar um pouquinho. Eu acho que tem outras perguntas que vão nesse mesmo sentido aqui, tá? Tá. Gente, basicamente todas as oportunidades são divulgadas pelo LinkedIn. O site da Ourofino também traz as oportunidades que te redirecionam para a plataforma, né, que você pode pontuar seu currículo, enfim, e se inscrever. Mas, de novo, sendo repetitiva, pelo LinkedIn vocês conseguem acessar todas as oportunidades. E é bacana que eu tenho visto essa transformação dentro da nossa empresa também. Então, essa plataforma tem sido cada vez mais usada para divulgar um pouco sobre a nossa cultura, sobre as nossas oportunidades, então, tá tudo lá. Mas, sendo mais objetiva, então, existem os processos de estágio, que vem uma galera muito legal, assim, eu particularmente tive a oportunidade de conviver com muita gente bacana. Então, tem as principais portas. A principal porta, eu acho que seria para quem está saindo da universidade é o estágio. E depois as vagas são divulgadas lá no LinkedIn. Sempre tem coisa legal, interessante. Enfim. E eu não sei, será que eu respondi? Será que eu ajudei? Acho que sim, não, já deu todo o caminho aí, tá? Legal, muito bom. A pergunta da Bianca Pires. Ela pergunta, Gabriela, quais as dicas para combatermos, na minha opinião, um dos maiores muros entre a universidade e o mercado, que é a diversificação. E onde e como você pode se encaixar nesse gigante mercado? Opa! Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se você entendeu bem a pergunta, tá? Mas eu não sei se a Bianca quer esclarecer um pouco melhor, mas eu acho que o que ela está querendo dizer, né, que talvez a gente tenha uma super especialização dentro da faculdade, e o mercado exige uma visão mais holística, né? Não sei se é isso que ela está chamando de diversificação. Ah, tá. Ela falou isso mesmo. Ó, eu conheço a Bianca, então, já que a gente está falando sobre conexões, né? A gente trabalhou Então, juntos. mais fácil para você responder. Eu tinha até colocado isso na minha apresentação, mas depois eu filtrando o conteúdo eu acabei tirando. A minha opinião é, gente, a experiência acadêmica nunca é demais. A única coisa que a gente tem que fazer é conseguir conectar isso com as oportunidades que a gente vai ter. Então, assim, se porventura foi seguido o caminho de especialização, enfim, que a gente acaba chegando num nível muito micro, né, em termos de linha de pesquisa, é que isso é totalmente reversível, talvez dê um pouco mais de trabalho, mas, assim, é a sua maneira, serão as soft skills que vão te ajudar nesse momento, porque os conhecimentos técnicos, eles vão estar mais do que comprovados pela sua expertise, enfim, pela sua trajetória e intensificação em determinada linha de conhecimento. Então, cara, não tem muito mistério. Muito provavelmente serão oportunidades mais relacionadas a essa área. Então, aí, mapeamento de empresas que tenham esse tipo de atuação, que você tenha a sua experiência como pós-graduanda, mas sem deixar de considerar as possibilidades também em outras empresas. Então, você tem as principais empresas mapeadas, os principais contatos mapeados, mas ficar de olho no mercado como um todo. Por quê? Porque vão ter oportunidades que vão exigir a sua habilidade relacionada a
a buscas em termos de literatura, as suas capacidades relacionadas à escrita científica dentro do mundo corporativo. Então, essa oportunidade de trabalho não necessariamente precisa ser totalmente técnica. As suas habilidades, as suas experiências acadêmicas não são demais e elas vão ser necessárias em algum momento. Resumindo, as hard skills são importantes também, né? Isso, né? Hard skills são importantes também, certo? Perfeito. E aí, nesse sentido, Gabriela, eu tinha uma pergunta parecida com essa e vou emendar aqui, então. Porque, sabe, o número de programas de pós-graduação, de doutores e mestres que estão sendo formados ultimamente cresceu muito no Brasil, principalmente nos anos 2000. E a gente sabe que o mercado, o ambiente público, não consegue mais absorver esses profissionais. Então, eu queria, da tua opinião, o que está dentro de uma empresa, que é uma empresa que está na fronteira, ou seja, uma empresa de inovação, etc. e tal, que trabalha com esse tipo de profissional super qualificado, digamos assim, um mestre, um doutor. Eu gostaria de saber se você acha que o mercado corporativo, vamos chamar assim, o mundo privado, está contratando mais esses profissionais altamente qualificados, digamos assim, e se existe essa tendência em aumentar essa absorção de um doutor, tá? que outrora ficaria esperando por um concurso público e agora, até por uma questão de necessidade, ele vai ter que procurar um trabalho no mundo corporativo. Você vê com otimismo essa capacidade de absorção desses profissionais altamente qualificados no mundo corporativo? Vejo sim, Augusto. Vejo sim. Acredito piamente. Por quê? Porque não tem outro caminho. Independente da discussão aqui que poderia ser gerada sobre a ascensão dos cursos de pós-graduação, enfim, isso seria a temática para outro momento, mas não existe outro caminho. Então, esses profissionais, eles serão absorvidos, mas aí lembrando do sutil toque que eu dei, aliás, nem sei se foi tão sutil assim, mas do que eu falei no início da apresentação sobre, a gente não pode achar que todas essas experiências, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doc, serão a sua carta de entrada e falarão por si só. Não, é você conseguir amarrar com essas hard skills as suas soft skills também, mas sim enxergo essa oportunidade, sim, com otimismo, exato. Muito bom. Muito obrigado. Mais uma pergunta do Vinícius Anata, tá? Como você acha que o mercado irá se comportar após a pandemia em relação às oportunidades de emprego? Eu prometi para mim mesma que eu não ia falar sobre pandemia, e aí eu comentei na minha fala em um momento sobre pandemia. Bom, já que você não cumpriu, então você responde. Eu já posso abrir, né? Olha, eu acho engraçado as pessoas falarem sobre grandes dificuldades no mercado pós-pandemia. Eu penso, meu Deus, onde essas pessoas estão? Porque, assim, as dificuldades, elas existem já tem um tempo, em termos de colocação, de recolocação. A gente vem com o período pandêmico para uma pitada a mais, mas, mais uma vez, o que eu tenho visto são movimentações no mercado, sim, em termos de contratação, em termos de alocação de pessoas. Gente, o que a gente acho que precisa mais ter em mente é que isso tudo é muito dinâmico. Então, esse monitoramento das empresas que eu comentei, enfim, das pessoas que você conhece, ele tem que ser constante, porque, sei lá, hoje não existe oportunidade. Pode ser que daqui a uma semana ela exista, menos tempo ainda. Então, o que eu posso dizer é que o dinamismo do mercado ele é muito grande, ele inevitavelmente vai ser impactado pela questão da pandemia, mas a gente não pode achar que isso vai ser uma pedra no nosso caminho que a gente não vai conseguir transpor. Vai ser só uma pitada a mais de dificuldade. E o que eu posso dizer é que eu tenho enxergado muitas movimentações num sentido positivo, para quem já vem do mercado e está se recolocando, e para quem está buscando novas oportunidades. Ótimo. A pergunta da Jamile. Gabriela, parabéns pela apresentação. O ambiente corporativo tem uma realidade um pouco diferente do ambiente acadêmico. Como lidar com essa diferença? Como você vê que o mestrado agregou no seu atual trabalho? Jamile. Bom, Jamile, se eu pudesse dizer se eu pudesse elencar um único ponto sobre como aprender, né? A pergunta foi essa, como
Como lidar com essa diferença acadêmico-corporativo e como o mestrado foi útil para você, se foi? Tá. Eu diria que a primeira grande porta que se abre dentro do mundo corporativo é a porta de convívio com muita gente que está nesse mundo corporativo. Então, assim, você é novo ali, mas as pessoas já estão atuando, né, nessa movimentação de mercado, como eu mesma disse anteriormente. Mas, então, a gente tem uma excelente oportunidade de observação, gente. Então, tudo bem que você esteja vindo de um meio que não seja similar, né, se a gente estiver falando do meio acadêmico. Mas a gente tem a oportunidade de observação dos perfis ali dentro, e aí a gente começa a observar as pessoas, entender sobre comportamentos, entender sobre o perfil de gestão que está diretamente relacionado a você, porque uma coisa é o perfil de gestão da empresa, outra coisa são os gestores que lidam diretamente com você. Então, basicamente, por observação. E, assim, eu acho que a franqueza sempre é um caminho útil. Então, quando você tem as suas dúvidas, acho que não custa nada que a gente questione as pessoas que estão diretamente relacionadas com você ali na sua situação. Então, seja seus gestores, seus colegas de trabalho, existe espaço para isso, porque senão o mundo corporativo não absorveria pessoas vindas da academia, concordam? E sobre o mestrado, como ele me ajudou, na verdade, o mestrado foi uma grande cereja do bolo, e eu soube disso um pouco depois, porque para mim era só uma grande experiência bacana que eu poderia colocar no meu currículo, como eu disse lá no começo da minha palestra. E aí eu entendi, depois que eu passei a atuar, que exigências no sentido de buscas literárias, de encontrar referências da literatura, de escrita científica, de compreensão e conexão de dados que eu tive esse embasamento durante o período da minha pós-graduação, que na verdade eu fui contratada por ter essas expertises esperadas de uma pessoa que vinha do mundo acadêmico. Então, muitas vezes a gente entende isso só depois que você está dentro já, que você está na atuação e nos seus desafios diários. Mas, no meu caso, o mestrado foi extremamente importante, justamente por aquilo que se esperava de um aluno de pós-graduação. Essa capacidade analítica, enfim, essa conexão de dados, poder de argumentação. Joia. Viu, Fátima? O orientador, viu? Se você quiser falar mal do mestrado, pode falar à vontade, não tem problema. Combinado. Não, mas na verdade eu já até falei no começo, né, que eu não queria falar sobre os meus dados no mestrado. Eu falei, poxa vida, que boring que vai ser isso. O nosso colega Gustavo Sartorello diz, Gabriela, parabéns e obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Nesses 2 anos de experiência no mercado de trabalho hoje, você se sente mais segura para se relacionar com as pessoas, tomar decisões, entregar resultados, por exemplo? Como foi vencer a sua barreira inicial de insegurança? Ai, gente, outra resposta minha que vai parecer óbvia, mas não tem outra maneira de transpor isso senão passando. Então, o que eu quero dizer é, quando eu falei sobre comunicar a sua necessidade de um trabalho, de uma busca por oportunidade, isso, na grande maioria das vezes, vai estar associado com a sua timidez, com a sua insegurança como pessoa, enfim, como profissional. Mas, enfim, você simplesmente declara o seu interesse profissional. E aí, quando você inicia, quando você finalmente tem a sua oportunidade, vai ser do mesmo jeito, porque a insegurança vai estar te seguindo, e aí você vai arrumando as suas maneiras de não anulá-la, porque eu não acredito que isso é possível, mas você vai arrumando as suas maneiras de superá-la no seu dia a dia. Que é mais ou menos o que eu falei já, né, sobre, começa a observar como seus colegas de trabalho lidam com aquilo. Começa a ser mais franco, quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos. Óbvio que ambiente de trabalho não é divã, né, mas como a gente está falando aqui sobre um modelo de gestão que tem tendência de mudar, eu acredito que os meios corporativos estejam cada vez mais abertos, né, para essa troca de experiências, enfim, para que a gente fale sobre inseguranças.
Muito bom. A segunda pergunta do Gustavo, eu creio que você já respondeu, tá? Você acredita que a pós-graduação fez a diferença na sua vida? Acredito sim. Tá bom. Pessoal, eu acho que eu vou revezar, para não ficar eu perguntando sozinho aqui, vou revezar com as meninas, com as colegas, a Laia e a Vanessa. Então, se elas quiserem fazer algumas perguntas, meninas, fiquem à vontade. A próxima pergunta é do Lucas Kimura, tá? Eu faço, professor. Está um pouquinho baixo o teu microfone. Fala mais pertinho. Pronto, deu? Agora sim. Então, a próxima pergunta do Lucas é: Olá, Gabriela, muito obrigada por compartilhar suas experiências. Você sabe se estudantes de pós-graduação, lato sensu, especialização, MBA, podem realizar estágios? Sem contraindicação, Lucas. De verdade, gente, a gente precisa desmistificar as origens universitárias, de fato, ir atrás das oportunidades. Mais uma vez, correndo o risco de ser repetitiva, mas são assim, são as pessoas que você conhece, são as conexões, as pessoas que você aborda para solicitar as suas oportunidades, né, no caso aí de estágio, que vão fazer a diferença. Então, sem distinção, assim. E se você estiver falando também em relação ao mundo corporativo, sem nenhuma dúvida. Justamente porque a gente tem a pitada dos soft skills, e aí isso pode totalmente desbancar a origem de universidades, sei lá, que não sejam privadas, aí, vamos falar tecnicamente. Então, em todo âmbito, o estágio é sempre uma excelente oportunidade para todo mundo, para todo tipo de estudante. E só para complementar, se vocês me permitem, a legislação brasileira mudou não faz muito tempo, tá? Porque estágios só eram permitidos para alunos de graduação. Agora já é permitido pela legislação trabalhista alunos de pós-graduação fazerem estágios, tá? Então, só reforçando aí que do ponto de vista, porque algumas empresas ainda não sabem disso, que é possível oferecer estágio para pós-graduandos também já, mas já é possível. Tá? Então, só para reforçar um pouquinho a resposta da Gabriela. E o Lucas, depois ele complementou a pergunta dele. Ele falou que a dúvida surgiu, pois muitas vagas com cargos de início, para as quais me candidatei, requerem tempo de experiência. Ele quer atuar na área de marketing e incorporação de nutrição animal. E, recentemente, ele foi selecionado para ingresso em pós-graduação lato sensu, em gestão e comunicação de marketing. E ele está lidando com esse nó entre a área de medicina veterinária, na qual é formado, e a especialização de marketing. Se eu entendi melhor agora, na verdade, a gente está falando da possibilidade de uma experiência, como um estágio, justamente para que, quando você for aplicar para essas vagas, você tenha essa experiência, Lucas. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Sim, é isso mesmo. Na verdade é difícil, porque assim, existem até brincadeirinhas, né, nas redes sociais, no próprio LinkedIn, que fala, poxa, estão me exigindo experiência e nunca me deram uma oportunidade, né? E assim, esse é um fato, mas o que eu tenho para dizer, estando dentro de uma empresa, e a maneira como eu enxergo, de quem está dentro para fora agora, o que a gente precisa buscar, na verdade, são vagas que de fato se encaixem com o nosso perfil. Por quê, gente? Porque aquele perfil que é divulgado, né, para a seleção de um profissional, ele compactua com os desafios que esse profissional vai ter no momento em que ele ingressar. Então, gente, muitas vezes a nossa ansiedade por estar fora do mercado ou por estar procurando uma nova oportunidade nos faz aplicar para vagas, enfim, fazer tentativas que não se encaixam com o nosso perfil. Então, assim, os pré-requisitos, eles têm relação com o desafio que você vai enfrentar e suportar. Então, se essas vagas estão exigindo esse tipo de requisito e você não tem, dá uma olhadinha, assim, em outras que possam ser preenchidas com a sua experiência, Lucas. E aí, um dia vai chegar o momento em que você consiga preencher esses requisitos.
tão desejada. E lembrando, foi como eu falei, né, desmistifica, não vai ter uma única oportunidade, uma única empresa, enfim, uma única vaga aqui. Não sei se eu ajudei. Ótimo. Próxima. O próximo é o Alejandro. Com relação ao LinkedIn, o que pesa mais? O currículo que você tem descrito lá ou a atividade, número de postagens na plataforma? Olha, eu não sou nenhuma expert nisso, mas se eu pudesse dizer, como se as suas postagens e a sua atualização contínua em relação a conteúdos sejam inseridos, né, no mercado profissional, porque a gente tem visto uma banalização também, do LinkedIn que não é legal. Mas eu diria que os conteúdos relacionados a conteúdos técnicos, os conteúdos relacionados a mercado, a gestão, enfim, eles são uma espécie de isca. Por quê? Porque muito provavelmente é por meio desses conteúdos que você vai se conectar às pessoas. Sei lá, estou passando aqui, vi um conteúdo interessante. Quem foi que postou? Foi tal pessoa. Então, isso é um atrativo para as pessoas te conhecerem o seu perfil, para que elas possam ter acesso a você. Lembrando como a rede funciona, né? Então, você consegue enxergar postagens de pessoas que estão conectadas às pessoas que você conhece. Então, essa a grande sacada da isca, né? Então, as pessoas vão se conectar com você pelo conteúdo. E aí, como eu falei, né? Eu não sou nenhuma expert. Deve ter muita coisa já, muito conteúdo em YouTube, enfim, no próprio LinkedIn sobre a organização do perfil ali. Mas se eu pudesse dizer algo, seria, poxa, vamos ter síntese, né, no momento de construir ali, porque o mais importante é a sua trajetória, não necessariamente adentrar em tudo que você fez. Muito bom. Próxima. O próximo não é uma pergunta, é um comentário. É da Suelen Cupertino. Ela fala: parabéns, Gabriela, você me tirou algumas dúvidas importantes, nas quais a faculdade não fala a respeito, ainda mais agora no final do curso. Obrigada. E depois a gente tem uma outra pergunta do Gustavo. Poderia nos dizer sobre remuneração? Já que não se embarca naquele avião após a pós-graduação, e sim para debaixo daquele Fusca, como é enfrentar esse desafio? Gente, olha, esse é um ponto legal. E não tem como a gente saber a respeito se a gente não fuçar. O que é fuçar, né? É a gente não ter contato com pessoas que a gente tenha uma liberdade mínima para conversar sobre, e veja bem, eu não estou falando sobre perguntar quanto você ganha, mas uma liberdade mínima para você conversar sobre. Existem inclusive plataformas hoje em dia que se fala sobre remuneração média de cargos. Lógico que isso não seria num nível tão específico de empresas, né? Mas existem plataformas para esse tipo de busca. Então, a interação com pessoas que fazem coisas semelhantes, esse tipo de plataforma pode dar algum tipo de orientação. E se eu pudesse dar uma outra dica também, é que a gente esteja aberto a falar sobre isso com recrutadores, enfim, no momento que for oportuno, óbvio, né? Não necessariamente isso vai acontecer numa primeira entrevista, mas que a conversa seja franca no momento em que você discutir isso com um gestor ou com um recrutador. Um fato interessante é que esse foi um ponto de dúvida meu. Me perguntaram isso e eu disse, não sei responder. Eu literalmente não sabia responder. E no momento em que eu voltei para uma segunda entrevista, me retornaram essa pergunta. E agora, você já sabe responder? Ou seja, pressupõe-se que você tenha encontrado os seus caminhos para buscar essa resposta, porque vão te exigir. Isso significa que é aquilo que você vai ganhar? Não significa. Mas isso é um balizador. Porque se a gente for parar para pensar, um recrutador tá ali investigando informações, né? Para filtrar pessoas.
Mas não é fácil, Gustavo. É tenso mesmo. Ok. Mais alguma, Vanessa? Não, sua vez. Minha vez. Demorou para chegar na minha vez. Bom, eu como adoro Fusca e não gosto de avião, tá certo? Eu tenho uma pergunta provocativa para fazer. Você, ano passado, tocou nesse assunto, que é a questão da ansiedade, tá? A questão da pressão, a questão da ansiedade em cima das pessoas, tá? E, claro, esse mundo super competitivo, super soft skill, super coach da vida, ele é muito bom para quem consegue ter essas qualidades todas, né? E aqueles que não conseguem, ou aqueles que sofrem para conseguir minimamente desenvolver isso daí. Hoje em dia, né, existem muitos trabalhos e estatística que mostram o nível de ansiedade, o nível da má qualidade de vida das pessoas, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal e etc. Então, a gente sabe, né, que, enfim, a humanidade como um todo, ela passa por um momento muito delicado. E a ansiedade acaba sendo, né, o principal mal disso daí, que muitas vezes vira em depressão e outras coisas muito piores, né? Como que fica esse lado difícil disso tudo? Você não acha que... Enfim, como lidar com isso daí, entendeu? Você não acha que tudo bem, isso tudo é muito bonito, etc e tal, mas também tem um lado muito perverso desse mundo extremamente competitivo que esse sistema todo cria? Como que você vê isso daí? Fazer uma pergunta bem direta, você nunca se sentiu ansiosa? Você nunca sofreu no meio desse contexto como um todo? Ô, Augusto, eu ia pedir para encerrar com isso se ninguém me perguntasse. Porque, assim, gente, honestamente, eu preparei um conteúdo para falar aqui para vocês sobre um tema que para mim é relevante, então, obviamente, que eu trago insights como se isso fosse muito simples de ser aplicado. E não é o caso, não é o que eu acredito que seja o caso. A minha mensagem aqui fica para que a gente desmistifique esse momento, e sim, ele vai ser difícil, e sim, ele vai ser tortuoso, e sim, ele vai gerar ansiedade. E sim, Augusto, é perverso. Mas eu enxergo, assim, talvez a sinceridade quando a gente se conecta com as pessoas, a sinceridade para falar sobre os nossos desejos. E aí, desejo, gente, assim, lembrando, não são todas as vagas que são pra gente. Muitas vezes a gente descobre isso depois que a gente está dentro. Por quê? Porque existe uma questão de princípios, existe uma questão de valores que precisam se encaixar com a empresa. Então, a minha mensagem era desmistificar esse período de transição para a entrada do mercado, porque, acreditem, vai vir um momento pior, vai vir um momento mais difícil, que é a convivência, que é a manutenção na área que você escolheu, que é a ascensão na área que você escolheu, porque, obviamente, ninguém quer ficar no mesmo lugar para sempre. Então, eu me sinto muito, muito ansiosa, sim, Augusto, com certeza. E se eu puder dizer para as pessoas, gente, todo mundo está ansioso, né? E isso acontece com todo mundo, isso acontece em todos os níveis. E, assim, é justamente por isso que esses modelos de gestão têm ganhado força, para que as pessoas dentro de uma corporação se enxerguem de fato como um time. E eu acredito realmente nessa tendência, não estou dizendo que é para amanhã, para o ano que vem, mas eu acredito realmente nessa tendência em que a competição dentro do mundo corporativo se torne mais amena, a departamentalização aconteça e as pessoas se enxerguem cada vez mais como um time. Então, e outra coisa também que precisa ser dito é que não serão as nossas ansiedades que vão nos deixar fora das oportunidades, porque a gente tem toda a capacidade de driblar isso, de convivência com isso, e de se lapidando conforme o tempo, né? Então, de forma alguma, a minha fala quis deixar a galera mais ansiosa, porque, acreditem, gente, nós somos, todos são, e dentro das corporações vão existindo os modos de se lidar com isso para que se conviva. Muito bom, muito obrigado. Ótima resposta. Eu já encerrei as perguntas aqui, tá? Por causa do tempo, eu só vou fazer mais uma que já tinha aparecido, que é do Robert, de novo.
Ele pergunta, Gabriela, nas entrevistas, o recrutador sempre pergunta o quanto gostaríamos de ganhar referente à vaga? Você acha que o valor que falarmos pode nos tirar da vaga? Eita, que difícil. Aí veio um pouco do que eu falei lá no começo, né? Que eu poderia decepcioná-los, porque eu não sei responder. Eu honestamente não sei responder, Robert. Se você fosse a recrutadora... Vou muito ficar te devendo essa, cara. Não, mas tá bom, a gente entende. Mas eu acho que é isso então, tá, pessoal? A gente vai ter que parar por aqui devido ao tempo, a gente gosta de ficar até as 9 horas. Eu gostaria só de fazer rápidos comentários, dizer que tem muita gente assistindo de outras regiões, dos Estados Unidos, como eu falei, né? O Mark estava ali. Tem colegas de Vila Velha do Espírito Santo, de Tupã, Analândia, Pirassununga, várias cidades do exterior de São Paulo. Tem gente do Rio Grande do Sul, de Pelotas, de Campo dos Goitacazes, do Rio, tá? Vários colegas da EFISEA, tem alguns ex-colegas seus de Jaboticabal que se manifestaram por aqui, tem vários agradecimentos, vários elogios, eu não vou conseguir ler todos, tá? Mas tem vários agradecimentos e vários elogios a você aqui, tá? Então, sem mais delongas, Gabriela, eu queria agradecer muitíssimo de novo por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que foi um desafio, tá? Que te tirou um pouquinho da tua zona de conforto, de ter que preparar isso tudo, mas queria dizer que foi muito contributivo para nós, muito mesmo, tá? A gente não tem muito espaço para isso dentro da academia, para conversar, principalmente com gente que viveu isso, que está vivendo isso, então eu tenho certeza que você acrescentou muito para nós, tá? Principalmente para os colegas que ainda não tiveram, né, essa oportunidade de colocar o pezinho fora da academia, tá? Então, muito obrigado por isso. Queria dizer que as tuas soft skills estão cada vez melhores e queria fazer uma manifestação muito pessoal aqui, tá? De ter te conhecido, de conhecer o teu pai e a tua mãe, a tua família, e vi que eles estavam presentes. E muitas vezes, tá, pessoal, eu sempre falo isso, as soft skills, em grande parte, elas vêm de casa, elas vêm de berço. Isso é uma coisa que nos ensino desde quando a gente nasceu, tá? Então, parabéns a você, parabéns à tua família, e acho muito que é uma coisa que a gente tem que desenvolver mais, o lado humano do negócio, tá? A capacidade de relacionamento, a paciência, o relacionamento, enfim, a empatia, o trabalho em grupo, como você falou várias vezes. Então, acho que o caminho é por aí. Talvez isso, como você, né, respondeu para mim, isso seja uma possibilidade de amenizar essa pressão tão competitiva que existe em cima dos ambientes, né, que muitas vezes nos leva a essa correria, essa loucura, essa ansiedade, essa velocidade de querer resolver um monte de coisa, de querer salvar o mundo, e muitas vezes a gente não consegue nem salvar a nossa pele, tá? Então, muitíssimo obrigado a você mais uma vez, tá? Eu queria agradecer a cada uma das pessoas que nos assistiram, muitíssimo obrigado. As nossas colegas do Like sempre nos organizam, a Vanessa e a Laia, principalmente, e aos demais também, mas as duas que nos ajudam nos diálogos. E queria deixar a palavra livre para você se despedir da gente, tá bom? Muitíssimo obrigado a você de novo, um grande abraço. Continue sempre sendo essa menina muito iluminada que você é, tá bom? Ai, obrigada, Augusto. Ó, até me subiu um gelo aqui, porque minha mãe tá aí, eu pensei, meu Deus do céu, será que ela vai falar alguma coisa? Mas ainda bem que ela permaneceu só escutando. Gente, obrigada. Eu Não, se acho ela que... quiser falar também, por favor, Não, tá fique à tudo vontade. bem. Brincadeira. Mas, ó, gente, obrigada. Assim, a gente falou, né, sobre excesso de conteúdo, sobre um monte de coisa, então eu considero que se as pessoas, enfim, vieram e permaneceram aqui, é porque deu certo pra gente, de trazer alguma coisa que fosse realmente útil, enfim, e fosse contribuir de alguma forma para a vida e trajetória das pessoas. Então, muito obrigada. Como você disse, eu sou cria do Lai, eu tenho bastante orgulho disso. Foi uma escolha muito, muito assertiva para mim, e eu olho para trás realmente com orgulho de ter sido sua aluna, Augusto. Gente, muito obrigada a todo mundo que toca esse projeto e todo mundo que escutou, tá bom? Eu não sei se deu tempo, eu já logo cortei a apresentação, não sei se deu tempo das pessoas escanearem o QR Code lá do LinkedIn, mas é fácil, é Gabriela Geraldi, então, quem quiser adicionar lá.
Obrigada, gente. Então, tá bom, muito obrigado pelas tuas palavras finais. Aqui eu vou interromper a gravação.